Estamos começando mais um podcast. Eu sou o Pod e ele é o Cast. Hoje com uma pessoa ilustre aí para nós, o vereador mais votado da cidade de Pelotas. O segundo, se for contar a vereadora, né, que teve 200 votos a mais que ele. Ele que já foi, ele é, na verdade, veterinário, já foi oficial de justiça e hoje é vereador, Marcelo Bagé. Grande prazer estar por aqui com vocês, Matusalém. Para mim, uma honra receber esse convite. De antemão, já quero te parabenizar pelo baita trabalho que vocês estão fazendo aqui, sensacional. Assisti o episódio anterior, o Adriano Rodrigues, né, o Paulo Coitinho também esteve aqui, muito bacana mesmo. Iniciativas como essa são muito importantes, são louváveis, né, porque levam as personalidades da cidade a ter um contato maior com a população, né. E nós temos aquela coisa muito fria lá da Câmara, aqui no podcast, ela pode ser um pouco mais tranquilo, mostrar um pouquinho daquilo que é também na vida privada, quem é, não só a figura política, mas também o cidadão. Acho que é bacana isso aí. Sempre que convidado, participo, acho muito bacana essa iniciativa. Já participei de outros aqui da cidade, a ideia é a gente estar sempre atendendo. É uma forma de comunicar também com a população, né? Não só nas redes sociais, não só na tribuna, também através do podcast aí do município. Te agradeço, Marcelo. Nós gostaríamos de saber a tua caminhada, como é que tu chegou até aqui, como é que foi a tua infância lá, como é que foi, tu é natural daqui da cidade mesmo? Não. Sou natural da Rainha da Fronteira, né? Por isso Marcelo Bagé, natural de Bagé. Família bastante pobre, bastante humilde. Já contei, mas não custa contar de novo. Criança vendia raspadinha, vendia bergamota, cortava grama, limpava cocheira, limpava em serra de gado de rinha. Na verdade tinha muito galinheiro e rinha de galo, né? Então limpava cocheira de gado de rinha. Então tem uma infância bastante humilde, mas sempre com muito trabalho, né? Muito trabalho, nunca passamos necessidade, porque nós trabalhávamos bastante. Eu, inclusive, desde os 12, 13 anos trabalhando. Fui de lá de Bagé, saí para cursar a Escola de Sargentos das Armas, né? Eu fui sargento do Exército de carreira, saí de lá aos 18 anos, fui para a escola. Terminei o ensino médio, passei no concurso e fui para a ESA. No ano que eu serviria como recruta, eu estava lá na ESA, né? Fui sargento de comunicações, vim transferido aqui para Rio Grande, né? Vim servir aqui no CGAC Rio Grande, isso em 2001. 2001 a 2004 permaneci no Exército, fui sargento de comunicações. Experiência que mudou muito a minha vida, aprendi muita coisa lá, um dia acordar cedo, né, fazer a barba, enfim, cuidar das minhas próprias coisas. Até então tinha tido essa experiência ainda. Em 2002 passei no vestibular para Direito, depois fiz outros concursos, concurso da Polícia Rodoviária Federal, uma série de concursos ali, passei nos quantos, né, e acabei escolhendo trabalhar aqui na Justiça Federal em Pelotas. Vim para cá em 2004, foi por isso que vim em Pelotas, 2004. É 30 de setembro de 2004. No quartel de Bagé mesmo. Rio Grande. Rio Grande. Eu fui de Bagé, eu passei no concurso, fui para a ESA. Sim. Aí fiz a ESA e voltei para servir em Rio Grande. Vocês viram, eu era sargento de comunicações, eu podia servir em qualquer quartel, né? Sargento de comunicações serve em qualquer quartel. Vim servir na artilharia em Rio Grande. E fiquei ali 3 anos no Exército. Aí comecei a fazer concurso, já estava na Faculdade de Direito, passei nos bancos concursos, TRF, enfim, acabei oficial de Justiça do Estado na época, e acabei escolhendo vir trabalhar na Justiça Federal, técnico judiciário. E fui em Pelotas, dia 30 de setembro de 2004, em Pelotas, comecei a trabalhar, era lá no Porto, na época, lá na antiga Alfândega, sabe? Então, iniciei a minha jornada em Pelotas lá. Estava lá e fazia faculdade na FURG em Rio Grande, né? Fazia essa viagem todo dia no Rio Grande. Terminei a faculdade, passei no outro concurso, aí para oficial de justiça, né, federal. Fui embora para o Rio Grande do Norte, fiquei 1 ano lá no Rio Grande do Norte. Voltei para cá, transferi para Torres, depois para Pelotas. Depois... Foi para Rio Grande do Norte já como oficial de justiça. Isso, passei no concurso lá. Lá e me transferi para cá. Chegando aqui no Rio Grande do Sul de volta, comecei a fazer um monte de coisa. Eu sempre fui um cara que fez muita coisa. Assim, tinha bastante... Gosto de fazer muitas coisas, não gosto de ficar parado. Cara, fui cantor, tive banda sertaneja, tive banda de samba. Fui árbitro de futebol um tempo também, fiz curso na federação, fui árbitro de futebol. Até cheguei a estar aqui pelo alguns jogos aqui, mas aqui na época a liga era muito desorganizada. Aí acabei deixando de estar. Quando eu morava em Torres, eu fiquei muito lá na Liga do Litoral Norte, era muito organizado. Fiquei bastante lá. Aqui eu acabei optando um pouco, que a Liga
deixava a desejar. Tu ia pro bairro, tá clássico lá, Botafogo, Flamenguinho e sozinho. Né? Torcida dos dois lados, os caras se prometendo, jogo pegado, jogo quente, o árbitro sozinho, não tinha bandeira. Segurança, Né? Sem segurança, sem nada, sem bandeira. Optava impedimento, tipo, no olho, entendeu? Então, digo, não, isso aqui não, daqui a pouco eu vou arrumar uma rosto pro meu lado. Aí saltei fora da arbitragem. E nesse contexto eu estava estudando, fiz um curso para o Enem na época, passei no Enem e fui cursar medicina veterinária. Né? E concluí a faculdade veterinária em 5 anos, aqui na UFPEL. Sou médico veterinário, né? Estou como médico veterinário, bastante, por sinal. E é isso, política surgiu em 2016. Em 2016 cara, eu tinha pavor de política. Eu era aquele cara que nem assistia, nem votava, nem sabia dos candidatos, nada. Mas em 2015, 2016, ali, não, um pouquinho antes. Ali por 2013 eu comecei a me interessar. Teve aqueles movimentos de rua na época, porque a roubalheira do PT era muito grande, né? E eu, como cidadão, via aquilo, bate, a roubalheira e tal, e eu, como cidadão, não vou fazer nada, não vou... Aí comecei a tentar entender, né? Estudar um pouquinho de política. Né? Fiz uma campanha dentro daquilo que eu podia com o Aécio, na época, 2014, tentar tirar Dilma, não deu, não venceu. Aí surgiu um movimento que eu conheci dentro da faculdade, um movimento de direita, conheci dentro da faculdade. Na época, nos unimos e ganhamos o DCE, a eleição do DCE, 2014, isso aí. Eu já estava na faculdade veterinária. Ganhamos a eleição do DCE e eu comecei a entender, de cara, essa esquerda está destruindo a universidade. E eu com filhos pequenos, meus filhos estão na universidade, não, eu tenho que participar disso. A esquerda destruindo a universidade, os jovens, a cabeça dos jovens, né? Aquele discurso sectarista, nós contra eles, né? Jogando contra o capitalismo, defendendo do socialismo, defendendo ditaduras. Não, tem que começar a fazer parte disso, combater essa gente. E ali eu comecei a ter interesse, entender como é que funcionava. Tinha o Olavo de Carvalho fazendo aqueles vídeos dele na internet, eu digo, cara, comecei a assistir, comecei a estudar, comecei a ler. Digo, eu preciso dar a minha contribuição. Foi. Aí me envolvi no MBL na época, né? O MBL trouxe para Pelotas, eu e mais alguns amigos, né? Fizemos as manifestações mais vultosas aí da cidade de Pelotas, voltamos aí mais de 7 mil pessoas. O Movimento Brasil Livre, Movimento Brasil Livre. Juntamos naquela época, organizamos as manifestações aqui, foram gigantes, levamos mais de 6 mil pessoas na rua, né? Verde e amarelo, combatendo o PT. Conseguimos, né? Derrubamos a Dilma, que era o grande objetivo na época, 2016. Depois passei a pensar, cara, já que eu derrubei uma presidente, agora eu tenho que ajudar a eleger um. Aí, sumei forças na campanha do Bolsonaro em 2018, fizemos aqui um baita trabalho, carreatas, enfim, fizemos um trabalho muito bom aqui em Pelotas, demos a nossa contribuição, elegemos Bolsonaro. E aí depois, digo, bom, derrubei uma presidente, elegi outra, e agora o que eu vou fazer? Elegi outra, o que eu vou fazer para a minha cidade? Peguei meu nome à disposição em 2020, concorri, 1.492 votos, né? Não fui eleito, estava num partido pequeno na época, né? Fui bem votado, fiquei entre os mais votados, mas não fui eleito. 22 concorri a deputado federal, né? Contei com a ajuda do Massalém, uma baita força na época. Não fui eleito, 10.500 votos, mas ganhei experiência, né? Ganhei caminhada, né? Tempo de campanha. 2024, fui eleito, segundo mais votado no município, 5.540 votos. E agora, se Deus quiser, vamos dar uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui para a nossa região, que não tem, deputado estadual, e nós vamos estar com o nosso nome lá. Se Deus quiser, se a convenção do partido assim definir, estaremos com o nosso nome na urna, buscando uma cadeira aqui para a nossa região. Em 10 minutos eu te contei uma história de 30 anos aí, em 40 anos, 43 de idade, né, mas pelo menos aí 30 anos eu te contei 10 minutos. Me diz uma coisa, Bagé, tu conseguia conciliar a faculdade veterinária já sendo oficial de justiça? Sim, conseguia. Não era fácil, cara, não era fácil. Assim, eu saía da aula, terminava a aula assim, tipo... A aula terminava sempre, cara, a faculdade veterinária é tudo integral, né? Das 8 às 11h30 e das 13h30 até às 17h, até às 18h muitas vezes, né? Com aulas práticas e tal. E grade cheia, né? Então o que eu fazia? Chegava ali, às vezes 10, 10h30, eu saía fora e ia trabalhar. Trabalhava. Ali por umas 2 horas, tava de volta. Saía 5 da tarde, trabalhar. E assim eu ia me virando, né? Como não tinha bater ponto, nada, uma carga de trabalho, né? Então eu conseguia conciliar e deu certo. Formei sem reprovar nenhuma disciplina, deu certo. Essa tua caminhada toda não foi fácil aí. Foi uma correria, foi muito estudo, muita garra, né? Quem vem de família pobre, passa isso. E se não se superar, consegue o seu espaço.
consegue ser um pazinho só. Não pode aceitar esmola, discursinho vitimista, contra capitalismo, contra os ricos, contra os banqueiros. Cara, eu nunca olhei para isso. Eu baixei a cabeça, estudei, trabalhei, né, e conquistei meu espaço. E olha, não sou melhor que ninguém, eu sou bastante esforçado mesmo. Né? Eu sou o cara. Quando eu passei na ESA, eu acordava 5 horas da manhã todos os dias. 5 horas da manhã todos os dias. Né? Foram 6 meses de cursinho, eu acordava 5 horas da manhã todos os dias. Na época eu assisti o Telecurso 2000, né, que tinha, enfim, conteúdos interessantes na prova e tal. Assisti o Telecurso 2000 ali, que é até umas 6h30, 7 horas. Depois pegava as apostilas, estudava até às 5 da tarde, me levantava, tomava um banho. Cursinho, chegava em casa de volta às 11, 11h30, dormia, e isso eu fiz por 6 meses. Foi um dos melhores, na época eram 60 vagas, eu acho que no Rio Grande do Sul, foi o segundo, terceiro, agora não foi muito bem, não foi muito boa na época. Acho que errei 2 ou 3 questões, de 40, acertei 37, foi isso. E fui bem, graças a Deus, fui bem. Lá na escola eu consegui ter uma classificação muito boa, porque eu não era muito bom de físico, eu nunca fui bom de físico. Cara. Por isso que eu não fui lá profissional, cara. Eu nunca fui bom de físico. Por mais que eu tenha me esforçado, assim, não sei se vocês viram, viu? O E lá foi excelente, tinha que correr 3,300, 3 km 300 em 12 minutos. Eu nunca consegui, o máximo que eu consegui na escola foi 13,100. Barra, tinha que fazer 11 barras. Né? As 11 barras eu consegui, fiz até mais. 15 barras. Mas a corrida sempre foi para trás. A corrida sempre foi dentro do droga. E na arbitragem foi a mesma coisa, eu não consegui ser árbitro profissional por causa da corrida. Bom, o teste da Federação Gaúcha aqui é pesado. É nível atleta pós-olímpico, né? Eu não era pesado. Agora, recentemente, eu estava pesado, né? Perdi aí 17 quilos, estava 58 quilos, quase 100 quilos. Na época, não era. Eu era magrinho, cara. Quando eu entrei no quartel, eu tinha 63 quilos. Eu era magrinho. E na época do curso de arbitragem, eu tinha 75. Mas é que eu era ruim de comida mesmo. Marcelo, com toda essa tua trajetória aí, todo esse teu esforço, o que tu acha desse país hoje tão dividido aí entre direita e esquerda e esse extremismo, tanto da direita quanto da esquerda? Que é também sobre tamanho esforço e os objetivos alcançados, esse Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Muitas vezes essas pessoas necessitam realmente disso. Mas se sabe que tem algumas pessoas que simplesmente não querem fazer nada pela vida e estão se beneficiando com esse. Sim. Vamos lá. Primeiramente, sobre polarização. Tá? Eu dou graças a Deus que existe uma polarização. Eu vou explicar por quê. Porque até 2014, 15, a esquerda falava sozinha. Esse discurso vitimista deles, sabe? Esse discurso sectarista, dividindo nós contra eles, brancos contra negros, homossexuais contra heterossexuais, homens contra mulheres. Isso é uma estratégia para conquistar. Né? Eles vão lá, eles identificam um problema, alguma questão que tens que te dificulta a inserção social e te cooptam para o movimento deles. Não, Matusalém, tua barba é grande, tu não é muito aceito, o pessoal te olha e te acha que não te dá credibilidade, não, vem para cá. E quem não gostar de ti a partir de agora é barbofóbico, entendeu? Então é mais ou menos isso que eles faziam. Aí o Matusalém passa a ser um servo do movimento da esquerda, do movimento revolucionário. Eles sempre fizeram isso. E não tinha quem falasse contra. As pessoas tinham medo de falar contra. Quando surgiu essa direita, que eles chamam de extrema direita, não tem nada de extremo. Né? Eu mostro todos os dias que a minha posição política não tem nada de extrema. Eu defendo aquilo que a maioria da população defende e que tem medo ou vergonha ou não gosta de se expor, né? Medo de perder o emprego muitas vezes, mas as pessoas não falam. Eu estou lá para ser o representante dessas pessoas. Né? Não tem nada de extremo. Né? Extremo é quem defende a morte de alguém, extremo é quem defende a aniquilação daqueles que pensam o contrário. Esse pode ser considerado extremo. Eu não defendo a morte de ninguém, pelo contrário. Combato ideias diariamente lá com os colegas vereadores, né? Os colegas do vereador do PT, do PSOL, do PAT, com eles, firmemente, mas nunca defendi que eles fossem cerceados, que eles não pudessem falar, nunca defendi nada de mal para eles, pelo contrário, tanto que tem trânsito com todos. Isso mostra que nós, não tem nada de extremo, somos de direita, posicionados, defendemos princípios, valores, família, liberdade, liberdade de empreender, né? Menos Estado, menos carga tributária, né? Menos burocracia que impeça o empreendedorismo e o desenvolvimento.
Essas são as pautas que nós defendemos. Se tem alguma coisa errada nisso, eu quero que me aponte aonde. Né? Então, assim, a polarização é isso. Nós estamos aqui defendendo que é certo e que nunca foi defendido de forma veemente, corajosa em tribunas, em espaços políticos ou em redes sociais. Porque antes era o PT, a esquerda falando sozinha, e o PSDB ali fazendo uma oposiçãozinha mentirosa, quando tinha que botar, estava junto lá em pautas absolutamente prejudiciais à sociedade. Né? Então o PSDB sempre foi aquela falsa direita. O PSDB, eu digo, ocupou um espaço que legitimamente é da direita. Tanto que quando surgiu a direita, morreu o PSDB. Hoje praticamente é um partido danico, um partido pequeno, porque a direita surgiu para ocupar o seu espaço de direita. Hoje nós temos uma direita, né, que faz a oposição, que faz o contraponto à esquerda. Isso é a polarização. Então, para mim, que bom que há polarização, que tenha cada vez mais polarização. Né? Temos a direita falando, defendendo as pautas das pessoas. Porque o que é importante? Um segmento da sociedade estar representado. E esse segmento da sociedade é 30%, é 40%, né? Não sei quanto exatamente, 25%, 30%, 40%. Esse pessoal precisa ter um representante, precisa ter representantes, melhor dizendo. Né? E hoje nós temos. Essa direita está aqui falando com vocês, falando sobre aquilo que defende, de forma democrática, respeitando quem pensa o contrário, mas estamos aqui nos posicionando. Antigamente não tinha isso. O PSDB não falava sobre esses assuntos. O PSDB só falava em privatização. Só isso. A única pauta que o PSDB defendia que era alinhada com a direita é a privatização. Ou seja, menos Estado, né, menos máquina na mão do Estado, né, só isso. O restante eles deixavam de lado. Nós estamos aqui agora falando sobre polarização, polarizando, melhor dizendo, com a esquerda que sempre falou sozinha. Pós-regime militar, a direita foi aniquilada e a esquerda falou sozinha. Começamos a ter voz a partir de 2014, com o surgimento de Jair Bolsonaro, né? Olavo de Carvalho no plano intelectual, Jair Bolsonaro no plano político. Ali nós começamos a nascer esse movimento e agora nós somos muitos e eles vão ter que nos engolir. Se Deus quiser, vamos ganhar a eleição presidencial esse ano com o Flávio, vamos ganhar aqui a eleição estadual com o Zuco, vamos eleger senador, Sanderson, Marcel, e vamos eleger os nossos deputados. Então, se Deus quiser, aí, maior bancada na Assembleia, maior bancada na Câmara, trabalhando muito para isso. É isso. Tinha outra pergunta. Ele perguntou sobre o assistencialismo. Assistencialismo. Exatamente. O sucesso de um programa social se define pela quantidade de pessoas que conseguem sair dele e não pela quantidade de pessoas que ingressam no programa social. Quando tu vê o Lula dizendo assim, são 50 milhões de pessoas entrando no Bolsa Família, cara, isso aqui é fato, é vitória. Porque essas pessoas são desempregadas, essas pessoas estão incapazes, naquele momento pelo menos, de prover o seu próprio sustento. E eu estou diante aqui de dois homens trabalhadores, assim como eu, né? E nós sabemos quanto é orgulhoso, valoroso, tu poder prover o sustento da tua família com o teu trabalho, com os teus braços. Poder sair para a rua tranquilo, deixar a tua esposa, teus filhos em casa, né? Poder sair para a rua de cabeça e eu vou buscar o sustento da minha família e no final do dia tu vai voltar com o sustento da tua família, para poder fazer as compras, para a casa, tua luz, para teu gás, né? Isso é motivo de orgulho. Só que o PT inverteu essa lógica. Eles estão comemorando mais pessoas assistidas pelos programas sociais. Isso está gerando uma geração de pessoas não afetas ao trabalho. Não querem trabalhar. Recebem 600, 700, 1.000, 1.500 dos programas assistenciais e não querem trabalhar. Há uma dificuldade hoje de se obter pessoas a fim de trabalhar. Há essa dificuldade, a gente sabe, né? Nós somos empresários. Eu estava numa rede de supermercado esses dias e notei que, através do microfone interno ali da rede de som do mercado, eles estavam pedindo por trabalhadores. Uma grande rede de supermercado. Então, isso me chamou a atenção porque eu nunca vi. Né? Em geral, lá era nós que corríamos atrás da vaga de emprego. É preciso que haja uma reconstrução desses programas sociais num modelo em que ele esteja ali para te socorrer num momento de desespero, de desgraça, de desemprego, de incapacidade de prover o sustento, por um acidente, por uma questão de doença, ou por um infortúnio mesmo, né? Isso defendo, claro. Eu sou de origem pobre, eu sei que vai passar dificuldade, óbvio. Meu pai está com problema, não está conseguindo trabalhar. O Estado tem o dever, a carga tributária é elevadíssima, o Estado tem o dever de ir lá e estender a mão, meu velho, vem cá, assim, ó, 6 meses aqui,
vamos te oferecer um curso de qualificação, vamos te dar o gás, vamos te dar comida, vamos te dar um sacolão, vamos te dar energia elétrica. Cara, tudo certo. O Estado tem o dever de socorrer essas pessoas. Mas é por um prazo determinado. O Estado não pode chegar lá e dizer assim, meu filho, aqui, ó, agora não precisa trabalhar mais, tá? Fica aqui, faz um biquinho outro de vez em quando, se tu quiser complementar a renda, mas aqui está garantido o teu, e os trouxa lá, os 12, 15% lá que trabalham, vão sustentar a tia e a tua família pelo resto da vida. Não, tá? Não pode ser assim. Tá errado. E o PT faz isso justamente para cada vez mais ter pessoas, famílias ligadas ao governo pela fome, né? Cara, quem é que vai votar contra o sujeito que está alimentando aquela família? O cara não vai votar contra. Chega na eleição e diz assim, pessoal, ou vocês votam em nós para continuar recebendo, ou o outro lado lá vai cortar o Bolsa Família. Pô, a gente está criando uma geração de dependentes do Estado que vão votar para manter aquele benefício, né? Isso é o que eu defendo. Isso não seria uma compra de voto camuflado? Compra de voto camuflado, né? Da forma mais covarde, pegando as pessoas justamente pela necessidade. Só que é o que nós estamos dizendo aqui. Está criando uma geração de pessoas que não quer trabalhar, que quer seguir ganhando a bolsa e não quer trabalhar. Não pode assinar carteira, não pode contribuir, não pode abrir um MEI, porque senão perde o benefício. Estamos criando uma geração de vagabundos. Essa é a verdade, infelizmente. Marcelo, ainda dentro da tua resposta aí, você citou aí que a privatização seria positiva e terminar com essa burocracia, né, para que venham empreendimentos e tal. Eu tenho notado que aí na cidade tá fechando comércios, né? Eu vi ali nacional ali da Gonçalves, no Bento, do outro lado ali a farmácia também na Bento, Gonçalves Chaves. Talvez tenham os motivos deles lá. Lá na Santa Tecla ali, uma empresa de embalagens também fechada, ao lado de uma casa de sementes também fechada, loja na Fernando Osório aí, que foi há pouco assaltada, fechada. Tipo, tá aqui ali, próximo aos camelô, fechado. Então, várias empresas fechando. Talvez algumas tenham os seus motivos, sei que outras abriram, mas me parece que tem alguma coisa de errado quando está fechando, deveriam abrir. Outras abriram, deveriam abrir as outras e essas permanecerem abertas, né? Isso é falta de incentivo, porque no bairro São Gafuna, às vezes tem olarias lá no bairro São Gafuna que tem problemas lá até com um local para colher o barro, para que possa ser feito um tijolo, entendeu? Então, por causa de um problema burocrático com a ACEPEL, que é a Associação de Ceramistas, né, de Pelotas. Então, eu queria saber o que tu acha disso. Eu sei que tem um projeto, né, deputado, para tornar aqui a região sul, né, uma região franca. Bom, vamos lá. Primeiramente, sobre a questão do centro de Pelotas, do centro histórico de Pelotas. Nós temos aqui, além de todas as pessoas que diz respeito à falta de incentivo, as dificuldades econômicas da região, vamos tratar disso agora, porque eu tenho um projeto que eu vou trabalhar durante a minha pré-campanha e campanha, e se eleito deputado, vou trabalhar enquanto deputado, né, que é o desenvolvimento econômico da Zona Sul do Estado. Essa é uma questão. Mas em relação ao centro histórico, nós temos algumas peculiaridades importantes. Ali é um local basicamente de comércio. Varejo. Comprar roupa, comprar eletrodoméstico. E o comércio, o modelo de comércio está passando por um momento de transição. O comércio eletrônico, o comércio digital está muito presente, muito forte, né? As famílias, a classe média hoje, está comprando muito da peça. Os marketplaces, Amazon, Mercado Livre, Shopee, TikTok, né? As famílias da classe média estão comprando muito dessas plataformas, né? Toda hora, quem acessa essas redes sociais recebe ali anúncio. Camiseta, 3 camisetas. Bom, até vou confessar, esses dias eu comprei 3 camisetas para treinar, para fazer musculação, 3 camisetas por R$50. Como é que as lojas aqui vão competir com esse tipo de comércio, com esse preço? Tem como competir. Então, é uma realidade. O comércio está passando por essa transição. Só vai sobreviver quem souber se reinventar.
Quem souber trabalhar das duas maneiras, né? Com o físico, quem puder competir com preço, cara, assim, a maioria, infelizmente, vai sucumbir. Isso vale para os eletrônicos, isso vale para roupas, vestuários, tecidos, óticas, vale para todos os calçados, para todos os segmentos. Então, infelizmente, alguns estão fechando e não estão conseguindo reabrir e, por consequência, aqueles imóveis estão ficando lá fechados, alguns há 2, 3, 4 anos fechados, sem conseguir locar. Eu vou dar um exemplo. A loja Zubino. A loja Zubino que a matriz, inclusive, é de Bagé, da família de Bagé. Né? Eles fecharam. Loja ali na Andrade Neves, uma loja muito grande, ali, um dos maiores imóveis que tem ali em Pelotas de loja é aquela ali. Não sei se vocês estão situados, Sim. quase esquina Voluntários, quase esquina Voluntários. Cara, quem é que vai locar aquele imóvel ali agora, nesta nova realidade? Vai ser difícil. Então tá para fechado ali há um ano e vai ser difícil que uma outra grande empresa queira se alocar ali. Por quê? Onde é que as grandes empresas hoje querem estar alocadas? Quartier, Parque Único, shopping, né? Centro histórico, infelizmente, não é mais atrativo. Sem falar... Ou em grandes depósitos fora ali do... Fora, exatamente. A cidade está crescendo. A cidade está crescendo. Infelizmente, ali já não está sendo mais atrativo. O que acontece? Aí fica o grande desafio para o poder público. Aí aqui falando como um agente político. Nós precisamos reinventar o centro histórico de Pelotas. Nós precisamos pensar, enquanto classe política, um novo modelo de centro histórico de Pelotas. Se não for feito isso em 5, máximo 10 anos, cara, vamos ter ali um centro pelas mostras. É uma realidade que pode bater a nossa porta daqui a alguns anos. É preciso que os governos, esse nem pensa, tá? Nem esperem nada. Você que está me assistindo, não espere nada desse governo que está aí. O governo PT, né? Só destrói, construir nada, tá? Mas os próximos, que se Deus quiser, nós não teremos mais PT aqui no município, né? Na próxima eleição, erramos muito nessa, né? Espero que na próxima a gente não erre, consiga eleger um prefeito decente, um projeto decente, né? É sempre importante diferenciar isso, né? Um projeto decente, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, o sujeito, Fernando Marrone, nem o conheço na vida privada, não quero conhecer, nada contra ele. Tá? A questão aqui é projeto político, ideologia política e projeto político. Então, esse projeto, liderado pelo prefeito Fernando Marrone, infelizmente é incapaz de apresentar soluções para Pelotas. Nós esperamos que em 2028 tenhamos um novo projeto eleito, né, capaz de pensar os problemas do município e apresentar soluções para a população. É isso que nós queremos e vamos trabalhar. Certamente eu estarei inserido nesse processo para nós reconstruirmos Pelotas a partir de 2028. Agora é só conter danos, evitar que eles destruam ainda mais. Mas vamos lá, o centro histórico. Precisamos repensar esse modelo de centro histórico. Vamos precisar sentar numa grande mesa, poder público, iniciativa privada e repensar o centro histórico. Senão daqui a pouco ele vai estar realmente as moscas. A cidade está crescendo lá para a região de Parquiúna, do shopping, né, para a Zona Norte, né, Laranjal, é para lá que a cidade está crescendo. Esse é um polo logístico, né? Aqui grande número de lojas que havia na cidade de Pelotas, se continuar dessa forma, você for aí, porque não é tanto, seria mais um problema de preço mesmo, de valor, né? Você comprou 3 camisetas por R$50. Como é que um comerciante hoje vai lidar com isso aí? Como é que ele vai fazer? É isso. Quem trabalha nesse comércio de vestuário vai ter que se reinventar. Né? Por quê? Tá? Hoje, na realidade de hoje, ainda não são todas as pessoas que confiam no comércio digital, ainda não são todas as pessoas que... Mas cada vez está aumentando mais, entendeu? Quando isso chegar em todas as camadas da sociedade, quando todo mundo tiver o acesso e entender que é seguro comprar... Indústria em Pelotas. Então, aí que entra o projeto. Tá? O que eu defendo? Tá? A nossa região aqui, Zona Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pode pegar aí de São Lourenço do Sul para baixo, de Cristal para baixo, que Camaquã é uma cidade muito industrializada, né? Inclusive mais que nós. Né? Então Camaquã está numa condição melhor que a nossa aqui hoje. Pega de Cristal para baixo, tá? E até Santo Antônio do Palmar, Chuí, pega Bagé, Santana do Livramento, toda essa nossa região aqui, Zona Sul e Campanha. Tá? Nós aqui, seguramente, somos a região mais pobre, não só do estado do Rio Grande do Sul, tá? Como pega Sul e Sudeste. Tá? Pega o Sul do Brasil, Sudeste e Sul.
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. 7 estados onde está concentrado o maior PIB nacional, né? São Paulo, o estado mais rico do Brasil, e aqui estão os estados mais ricos do Brasil, né? De todos esses estados, de toda a metade sul do Brasil, a nossa Zona Sul aqui, a Zona Sul Campanha, são as regiões mais pobres. Mais pobres. E existe uma série de fatores para isso. Matriz energética, insuficiente para receber grandes indústrias. Este maldito pedágio que desde 2000 nos suga recursos. Pedágio mais caro do Brasil. Graças a Deus, daqui a 2 semanas saindo embora daqui. Espero que essa regovias, não, daqui a 1 semana, espero que essa regovias nunca mais apareça aqui na nossa região. Nos sugaram, nos destruíram. Né? Além disso, a distância para Porto Alegre, principal aeroporto, nosso aeroporto aqui agora recém, aí de 2, 3 anos para cá, que está ganhando força, tem linhas regulares para São Paulo, cada vez mais crescendo, maravilha, que daqui a alguns anos tenhamos aí linhas diárias, né, cada vez cresça mais, mas, querendo ou não, ainda é o aeroporto de referência do Estado, ainda é o aeroporto de Porto Alegre, Porto Salgado. Então, todos esses fatores nos colocam em condição de desigualdade com as demais regiões do Estado. Tá? Matusalém, industriário, né, grande industriário, né, quer trazer a sua indústria para o Rio Grande do Sul. Vou montar uma fábrica no Rio Grande do Sul. Aí ele olha o mapa, ele tem Caxias, ele tem Passo Fundo, ele tem Porto Alegre, ele tem região metropolitana e ele tem Pelotas. O que ele vai escolher, gente? Mas essa proximidade com o segundo maior porto do Brasil não nos bota numa situação privilegiada? Então, Che, aí que está essa questão, ainda bem que você tocou nesse ponto, né? Porque tem o Porto do Arroio do Sal chegando agora, né? Vai nos terminar, vai jogar uma pá de cal sobre a Zona Sul do Estado. Vou falar sobre isso agora, tá? Mas concluindo meu raciocínio, é evidente que o Matusalém vai escolher lá onde ele tem a melhor matriz energética, maior proximidade com Porto Alegre, incentivos, o governo anterior, e é a principal crítica que eu faço aos governos Paulo e Eduardo aqui em Pelotas. Afugentaram o investidor batia aqui na porta, e eles não recebiam da forma como deveriam. Se eu fosse prefeito do nosso município, eu estenderia um tapete vermelho desde lá da entrada da cidade para todo mundo que quisesse empreender aqui. Né? Essa seria a minha posição se fosse prefeito. Os outros, infelizmente, afugentaram todos que quiseram investir aqui. E agora, agora é destruição total. Né? As empresas estão saindo de Pelotas, saindo do Capão Leão aqui, né? O querido município do Capão Leão. O governo lá do Capão Leão está agradecendo, né? Agradecendo a Marrone aqui, porque as empresas estão saindo daqui para lá. Turuçu, né? Município aqui, vizinho também, querido, município de Turuçu, já recebeu empresas de Pelotas, as empresas estão indo embora daqui. Né? Por quê? Infelizmente, a ideologia impregnada dentro do Paço Municipal está correndo quem quer empreender do município. Só que, infelizmente, isso não é de agora. Paula tratou muito mal quem quis investir em Pelotas. Sem incentivo fiscal, sem alternativa, sem bom tratamento, o empresário vai embora, ele vai para onde ele é bem tratado. Né? Então, Caxias, Gravataí, Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Passo Fundo, Erechim, municípios que acolhem quem quer empreender e o nosso que não. Perdemos. Porto de Rio Grande. Tá? O Porto de Rio Grande, infelizmente, tá? Com o passar do tempo, tá? Deixou de ser um atrativo. Tá? Tem muito investidor, tem muito empresário da Serra Gaúcha que exporta pelo Porto de Itajaí, não vem aqui do Porto de Rio Grande. Pedágio, tarifas elevadas e outros fatores, um porto já também lá com seus anos de estrada, né? Não tão modernizado, acabou que deixou de ser um atrativo. E agora com o Porto do Arroio do Sal, vai colocar a pá de cal sobre a nossa região. Porque, infelizmente, boa parte da classe política do Estado está apoiando a construção do porto no Arroio do Sal. O porto vai ser um porto moderno, um porto acessado pela Freeway, um porto com taxas menores, né? Vai levar, talvez o empresário que exporta daqui da nossa região, que exportava pelo Porto do Rio Grande, vai preferir exportar pelo Porto de Itajaí e do Arroio do Sal. E tudo isso porque nós não temos representação política para gritar pela nossa Zona Sul na Assembleia Legislativa. Gente, nós somos um município com 280 mil eleitores habilitados a votar. Né? Nas últimas eleições tivemos algo em torno de 200 mil votantes. E nós não elegemos um deputado estadual. Um deputado estadual. Nós poderíamos eleger aqui um de direita, um de esquerda e um de centro. Poderíamos, tranquilamente, tem voto para isso. Né? Com 100 mil votos, tu elege 3 deputados estaduais. Onde é que estão indo esses votos, cara? Onde é que estão indo esses votos? Tudo para candidato de Porto Alegre, que só vem aqui de 4 em 4 anos, dá um abraço, meia dúzia de abraço, aparece na rádio, vai embora, nunca mais aparece para nada. Entendeu? Manda emenda. Eu fiz 5 mil votos lá, vou mandar uma emendinha lá para aqueles caras. Cara, não é isso que a gente precisa. Precisa de voz, gente que grite por nós na Assembleia Legislativa.
É impossível, a nossa região tem que ter aqui, tinha no mínimo 3 deputados em toda a região, no mínimo. 3 Pelotas, Rio Grande, se botar Bagé junto aí, dá para ter 8 deputados estadual, né? Bagé tem 2, né? Bagé vota bem, Bagé tem 2 candidatos, tem 2 deputados estaduais. Afonso Ramos. Não, estaduais, tem a Adriana Lara e o Mainardi saiu agora que se elegeu prefeito, né? Mas Bagé sempre elegeu 2 deputados estaduais. Um de direita, um de esquerda. Bagé sempre elegeu 2 deputados estaduais. Se organizam para votar. Agora aqui a gente difunde voto, vota muito candidato de fora e acaba não elegendo ninguém, né? Rio Grande tem um deputado estadual, que é o deputado do PT, o Halley. São Lourenço do Sul tem um deputado estadual, o PT também, o Zé Nunes. Canguçu tem um deputado estadual, o Pedro Pereira, e Pelotas não tem nenhum. Uma vergonha. Qual seria a ideia para tornar Pelotas mais atrativo para empresários e sobre essa situação mesmo? Você tem que um dos problemas que os ceramistas enfrentam lá. Eu acabei circulando bastante e não concluí, né? Então, o projeto consiste em criar aqui na metade sul do estado uma zona franca do extremo sul. O que significa isso? Zona franca de Manaus. Quem vai para lá, vai investir em Manaus, tem isenção tributária total durante 20 anos. Tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. É o que nós precisamos aqui. Ou a gente faz isso, ou a nossa região, infelizmente, cada vez mais afunda. Precisamos ter incentivo para poder concorrer com a Serra Gaúcha, com a região metropolitana, com a região norte do estado, com Porto Alegre. É a única maneira de salvar a nossa região. Zona Franca do Extremo Sul, este é um projeto que estarei trabalhando logo em seguida na minha pré-campanha e depois, futuramente, quando tiver autorização para tanto, pós-convenção, se o meu nome for chancelado pelo partido, estarei defendendo também esse projeto. Eu seria o candidato, se Deus quiser e o partido aprovar, da Zona Sul do estado. E a principal pauta será essa: representação da Zona Sul e criação da Zona Franca do Extremo Sul, que vai proporcionar que nós possamos atrair para cá as indústrias que vão ter 20 anos de isenção fiscal, de tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, para desenvolver esta região definitivamente. Montadoras de automóveis, empresas de produção de eletrônicos, semelhante ao modelo adotado na Zona Franca de Manaus. Esse é o meu grande sonho, o meu grande projeto para trabalhar uma possível candidatura, né? A gente sempre tem que falar assim por conta da justiça eleitoral, né? Não pode antecipar, ultrapassar os limites, né? Os limites que são esses, né? Hoje é uma pré-campanha, né? Então a gente não pode pedir voto, não pode falar nada, não pode avançar. Mas né? escola de samba não pode, né? Não. Escola de samba, tá doido. Aí é diferente, né? Aí é outro nível, né? Imaginou a escola de samba homenageando Marcelo Bagé aqui? Marcelo, me diz uma coisa. Hoje tu estando lá na Câmara de Vereador como um partido de direita, né? Sim. Como é que está a situação para poder lidar com o prefeito, que às vezes é necessário, né? Algum projeto, alguma coisa que tu queira. Como é que vocês conseguem chegar até um prefeito e conseguem fazer as colocações que o povo precisa, que depende da assinatura dele muitas vezes? Então, a minha relação com o prefeito Bruno Marrone é uma relação republicana, é uma relação de respeito mútuo, né? Conversamos quando temos que conversar sobre assuntos de interesse do município, né? E eu faço o meu trabalho de oposição, ele sabe disso, né? Eu sou oposição política, declarado oposição política ao governo do prefeito Marrone. Muitas vezes eu apontei defeitos, apontei problemas que o governo recuou, que entendeu que eu tinha razão, né? Não vieram me agradecer e me dar abraço, mas entenderam que eu tinha razão e recuaram, muitas vezes. E esse é o papel de uma oposição, né? Às vezes as pessoas não entendem. O cidadão comum não entende. Esse cara aí é oposição, ele é contra tudo que o prefeito quer fazer. Não é verdade. Votei 80% dos projetos do prefeito, eu votei favorável. 80%. Eu entendi que eram favoráveis à população, né? Mas aqueles que são contrários ao interesse da população, que estão errados, estão no caminho errado, eu sou o primeiro a apontar e bater, eu sou firme na tribuna, firme nas reuniões, toda vez que converso com o prefeito, aponto os problemas, conversei com ele sobre carnaval, dei algumas dicas importantes para tornar o Carnaval de Pelotas o melhor da região, porque hoje o nosso carnaval, infelizmente, não atrai turista, o turista vai para São Lourenço do Sul, vai para Jaguarão, vai para o Cassino e não vem para cá, né? Então, algo está faltando para tornar o nosso carnaval atrativo. Conversei com o prefeito a respeito, dei dicas, dei opiniões, minhas opiniões, né?
Conversei com o prefeito sobre emendas impositivas, né? Conversei com o prefeito sobre pedágios, conversei com o prefeito sobre vários temas que são de interesse do município, né? Alguns ele entende que eu tenho razão, outros não. Isso faz parte da política, divergência faz parte da política. Mas é sempre importante a gente deixar isso claro, né? Se não é o prefeito Marrone não é meu inimigo. Eu não tenho absolutamente nada com ele. Se eu passar por ele na rua, vou cumprimentar ele, vou apertar a mão dele, tiver que dar um abraço, ele vou dar um abraço nele, tudo certo. O sujeito, o cidadão, Fernando Marrone, é um pagador de impostos, um trabalhador como eu, é um político como eu. Eu tenho certeza que ele não é mal intencionado, né? Só que, infelizmente, o projeto político que ele lidera não é um projeto que atende, que contempla os interesses da população e da cidade. É um projeto mais de cunho ideológico, né? Tanto que nós temos hoje empreendimentos barrados na cidade, né? Gente que quer construir ali na frente do shopping, é um empreendimento que está barrado, querem construir, está com um terreno, o projeto tinha sido aprovado no governo anterior já, projeto lindo, um baita condomínio ali na frente do shopping, ali na Salgado Filho, projeto barrado, por ideologia, né? Aí nós fomos lá, derrubamos o decreto dele, ele entrou na justiça, conseguimos eliminar para voltar a fazer valer um decreto. Ficamos nessa disputa, né? Porque nós estamos defendendo o interesse da população, né? É sempre importante isso. Nós estamos lá defendendo o interesse da população. E o prefeito defendendo a ideologia dele, né? Dele, do seu governo, né? Infelizmente, essa ideologia atravanca ainda mais o desenvolvimento da nossa região, né? Tu vê que nem é um segmento que seja da minha representação, é construção civil, é um segmento que não é um segmento que seja pauta minha, né? Tem o meu colega de bancada, o vereador Júnior Fox, trabalha mais a pauta da construção civil, ele é da construção civil, né? Entende mais que eu da pauta, mas eu entendo de empreendedorismo, de liberdade, de livre iniciativa, né? Então, brigo bastante para que libere esse empreendimento. Tantos projetos parados no município hoje, que vai gerar emprego direto, né? Que vai... vai gerar tributo para o próprio governo, cara. O próprio governo vai arrecadar mais. Mas né? Ideologias à parte, não deveria Pelotas estar melhor, ser melhor beneficiada, tendo um prefeito que está em ligação direta lá com o presidente da República, lá do mesmo partido, e tendo um governador do estado, filho da cidade? Isso aí já provou, esses dois últimos governos aqui em Pelotas já nos mostraram que isso aí não muda absolutamente nada, né? Porque a Paula foi prefeita sob o governo do Eduardo Leite, governador do estado, né? Assim, ou seja, alinhados. Paula, prefeita de Pelotas, Eduardo Leite, governador do estado. Me conta uma grande empresa que veio para cá. Me conta um benefício que Pelotas teve com o governo do Eduardo Leite. Me conta um legado positivo que esse governo tenha deixado aqui para a nossa cidade, nossa região. Paula e Eduardo, alinhadíssimos. Me conta o que nós ganhamos com isso. E agora, Marrone utilizou isso como candidato. O governo federal lá vai mandar dinheiro para cá de caminhão. Palavras minhas, palavras dele. Não usou essa expressão. Mas ele disse claramente. Esse alinhamento vai proporcionar a vinda de recursos para Pelotas. Que até agora não chegou R$1, né? Vai chegar, porque não sei o quê. Daqui a pouco o que eles vão dizer? Daqui a alguns meses, Matsoli, o que eles vão dizer? Vai chegar se nós votar no Lula. Se o Lula for reeleito, gente, vai chegar dinheiro aqui em Pelotas, de helicóptero, de caminhão. Aí sim, os projetos... E o povo não pode ser trouxa a esse ponto, né? De acreditar de novo nisso. Acreditaram aqui já. Não, muita gente votou no Marrone aqui por causa do alinhamento do governo federal. E o alinhamento está aí, não chegou nada de dinheiro. Só que a cada 2 anos tem eleição, né? Se a cada 2 anos o pessoal vai entrar nessa do alinhamento, aí daqui a pouco é só PT e a gente não vê nada com isso. Repito, promessas de campanha do Marrone. Asfaltar o caminho do ônibus. Até agora não teve uma gota de asfalto no caminho do ônibus. Ônibus elétrico. Até agora não chegaram os ônibus elétricos. Os projetos estão lá, já foram aprovados. Bom, mas o ônibus elétrico não chegou nem primeiro até agora. Que mais? Viaduto da Salgado Filho. Salgado Filho com o Fernando Osório. Esses dias ele estava lá inaugurando uma obra da Paula ainda, do governo da Paula, ainda uma conclusão de um asfalto ali, uma melhoria na rota. Mas o viaduto, até agora, absolutamente nada. Né? Uma possível duplicação da Ildefonso Simões Lopes para o escoamento aí do trânsito. Eu não lembro da Ildefonso. Eu lembro dele prometer em campanha, não recordo, tá? Você está dizendo, eu acredito, mas eu não recordo. Não. Você está sugerindo isso? Claro, seria muito importante, com certeza. E tem espaço para isso. Sim, a viabilidade. Mas tem uma promessa de campanha, que é a duplicação da Teodoro Miller, lá no Fragata. Do trevo, da BR-392, até a cidade de Lisboa. Né, que também facilitaria o trânsito naquela região, a duplicação, né, e um viaduto na Teodoro Miller também. Só que até agora, nem sinal disso. Nós mal temos asfalto para tapar os buracos. Essas capas de asfalto aí que estão nos bairros, aí nas periferias, tudo cheio de buraco. Mal nós temos asfalto aí para fazer o mas a arrecadação
gira em torno de 2 bilhões e 200 2,5. milhões, né? 2,5? Isso, 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então, 2 bilhões e 500 milhões de reais, mas tá indo para onde esse dinheiro exatamente? Está Muito. indo para a saúde? Ele Não, para a tá saúde indo não aí dá. para recuperar o pessoal, o usuário Não, de também não. substâncias aí, É. que andam pela rua, vagando, tipo... Também não. Dinheiro muito mal investido. Muito mal investido. Foram 200, esse orçamento agora para 2026, foram 200 bilhões para a Secretaria de Urbanismo. A Secretaria de Urbanismo, que é uma das secretarias que mais leva dinheiro do governo, enquanto a Secretaria de Obras foi 4 milhões. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, 5 milhões. Tá? Então, essas secretarias que são importantes. Olha só, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que cuida de 1.200 quilômetros de colônia, tá? 400 pontes. Né? É terra que não acaba mais. Né? 5 milhões para fazer toda a manutenção, todo o trabalho com a Zona Rural da Pelotas. Tá? A causa animal levou aí em torno de 7 milhões, tem que construir um canil, né? É necessário, nós aprovamos. Né? Agora, a Secretaria de Urbanismo levar 200 milhões, 11 milhões de reais para digitalizar cópias. Não, o orçamento muito mal distribuído. Infelizmente, muito mal distribuído. Nós aprovamos o orçamento, tá? Eu propus algumas alterações que infelizmente não teve tempo hábil de serem aprovadas, de serem discutidas, porque o orçamento, nós recebemos a lei orçamentária muito em cima do prazo para aprovar, né? Tivemos que aprovar ela muito rapidamente, debatemos, tentamos fazer algumas alterações que não foram viáveis, né? Sob pena de perdermos o prazo de aprovação do orçamento, mas para esse ano que vem agora vamos debater o orçamento de forma muito mais criteriosa e com lupa. E esse orçamento para 27 e para 26 foi muito mal distribuído, muito mal organizado. Saúde, cara, eu nem vou te dizer nada em relação à saúde, porque você deve acompanhar diariamente as nossas brigas ali. Né? Ainda agora recebi a notícia que o paciente, 7 dias depois, com câncer de apêndice, com o apêndice quase rompendo, ficou 7 dias no pronto-socorro esperando encaminhamento cirúrgico. Hoje, ele foi encaminhado para a FAO para fazer cirurgia. O cara podia ter rompido esse apêndice e ter morrido. Né? Com câncer no apêndice, cara jovem. Né? Semana retrasada, nós recebemos na Câmara a irmã de uma moça de 32 anos, que morreu em virtude da negligência no atendimento oncológico. 90 dias de quimioterapia atrasada, 32 anos, jovem, quimioterapia atrasada, ceifou a vida dela. A irmã dela esteve lá, pediu, uma das últimas coisas que ela fez antes de falecer foi pedir o impeachment do prefeito, assinou o pedido de impeachment do prefeito. Eu recebi lá, sou vice-presidente da Câmara, recebi quando estava substituindo o presidente Michel. É um dos pedidos que nós temos lá, né, de impeachment do prefeito. Infelizmente, cara, é um governo para lá incompetente. Como tu falou, 2,5 bilhões de reais. Dá muito bem para organizar, para fazer muita coisa se nós tivéssemos um governo minimamente comprometido com os interesses da cidade. Educação. Há creches em alguns bairros onde as mães poderiam colocar seus filhos. Sim. Né? Vamos colocar aí um espaço de 2 quilômetros. Essa mesma criança, ela vai para uma escola ou uma creche 5 quilômetros de distância. Essa mãe, ela tem que levar até lá 5 quilômetros, retornar 10 quilômetros, depois para pegar mais 10 quilômetros. São 20 quilômetros diários. Como é que essa mãe vai trabalhar? Como é que vai trabalhar? Como é que essa mãe vai trabalhar? Sem falar Na tempestade, no solaço de janeiro, como é que fica? Sem falar nas deficiências estruturais das escolas. Cara, isso é um problema assim, absurdo. Claro que isso não é culpa exclusiva do governo, né? Mas é claro que a gente tem que cobrar do governo. A gente não tem como cobrar da Paula. Né? A Paula vai até concorrer agora a deputada estadual, a gente não tem como cobrar mais dela. Né? A gente pode apontar, olha, foi uma péssima prefeita, mas ela não vai resolver nada. A gente quer solução. Né? E esse governo foi eleito para solucionar os problemas, tanto que ele se elegeu apontando os problemas do governo anterior, dos governos anteriores. Então ele tem que resolver os problemas, tem que apresentar soluções para os problemas. E, no que diz respeito à educação, cara, é uma calamidade. Boa parte das nossas escolas com problemas estruturais, com problemas de fiação, problemas elétricos, problemas de telhado, falta de professores, falta de meredeiras, falta de monitores, falta de cuidadores. E o governo é tão canalha que tem usado como estratégia jogar a população contra a Câmara de Vereadores. Tem sido feito isso aí. Projeto, não tem professor, pois vai lá cobrar da Câmara. É isso que eles têm dito. Agentes do Poder Executivo da Prefeitura têm dito isso. Hoje nós tivemos uma situação muito desagradável lá, inclusive algumas pessoas bastante alteradas. Elas tinham razão, as pessoas tinham razão, as pessoas querem o serviço público, elas não querem saber de briga política, elas querem o professor na escola e o monitor ali atendendo. Elas têm razão delas, é o mínimo. Né? Mas o problema é que elas foram para lá incentivadas a cobrarem os vereadores, quando na verdade o problema é da prefeitura.
A gente aprova os projetos do governo, eles são desorganizados, eles não fazem os concursos, né? E depois mandam projetos lá aos 45 do segundo tempo, querendo aprovação imediata. E aí não é assim que a banda toca. Nós não somos serventuários do governo, nós somos vereadores eleitos pela população para representar a população e para defender os interesses dela, e não funcionários do prefeito para aprovar o projeto quando ele quer. Ele manda para lá, o projeto tem que ser debatido, tem que ser melhorado, tem que ser estudado, tem que ver orçamento, impacto orçamentário. É uma série de coisas que a gente tem que analisar no projeto de lei. E eles querem que se aprove em 45 minutos e, como eles têm dificuldade também de interlocução, de diálogo, né? Então, vocês entenderem assim, ó, quando chega um projeto na Câmara de Vereadores, e não é aqui em Pelotas, eu digo em todas as câmaras de vereadores, todo o poder legislativo, do modo geral, chega um projeto lá, o governo manda um interlocutor. Alguém vai lá, representando o governo, e vai explicar. Olha, minha gente, eu preciso de aprovação desse projeto, por isso. O projeto tem esse detalhe, tem esse detalhe. Ouve os vereadores, as ponderações, de repente constrói uma alteração. É assim que se faz política. Eu acho que eles fazem isso. Eles largam os projetos lá na Câmara e nem aparecem para conversar. Nem aparecem para conversar. A gente tem que se virar. Emenda, tal, discute, mas o governo não participa de nada. E o governo tem que ter essa participação. É importante. Porque muitas vezes tu não sabe nem o que o governo quer. Eles querem contratar 500 auxiliares de educação infantil. Tá bem, mas para onde vão esses auxiliares? Né? Para onde vão? Para quais escolas? Para essa. E tu não pode aprovar as cegas, dar um cheque em branco para eles. Né? Porque tu corre o risco daqui a pouco desses caras serem contratados e não serem utilizados como deveriam. Ou de contratar e algumas escolas ficarem sem. Então o vereador tem que saber disso. Ele representa a população, ele tem que ter a resposta na ponta da língua quando a população pergunta. E eles não fazem esse trabalho de interlocução. Nós falamos sobre isso desde o começo da legislatura, mas não adianta falar, eles não aprendem. Largam os projetos lá, depois a gente rejeita, fica pro ruim. Né? E é isso que acontece. Hoje, o pessoal da escola Barreto, lá do Laranjal, foram lá cobrar a Câmara que precisa da aprovação do projeto de contratação de monitores. O que nós fizemos? O projeto estava parado lá na Câmara desde outubro, justamente pela falta de interlocução. O governo não vai na Câmara conversar, o projeto estava sendo analisado, aí trocou o ano para o começo da diretora, o projeto ficou para análise e não foi aprovado. Aí, necessidade importante, fundamental que se aprove imediatamente a contratação dos monitores. Cadê os monitores aqui? Vamos lá, tinha 50 outros cargos junto lá. Professor disso, engenheiro, não sei o que e tal. É importante a aprovação dos monitores? Beleza. Então, o que nós fizemos? Uma emenda e aprovamos só a contratação dos monitores. Agora o governo que lute, que apresente outro projeto para a contratação dos outros profissionais. E assim que tem que ser. A Câmara tem que dar o recado dela, né, institucional. Né? Olha, o governo não vai pautar o nosso trabalho, o governo não vai mandar o nosso trabalho aqui na Câmara. Nós temos aqui um compromisso legislativo, que é aprovar os projetos. Agora, o governo não faz a sua parte e depois quer usar a população para fazer o enfrentamento e a cobrança com os vereadores, não é assim que a banda toca. Nós temos a nossa independência, nós não somos funcionários do prefeito, ele tem que aprender a dialogar. Ele que vai lá, se ele não tem gente na sua equipe capaz de fazer interlocução, ele que vai lá, vai ser muito bem recebido, vai ser ouvido, vai ter ponderações, quem sabe daí a gente não constrói. Eu, se fosse prefeito, faria isso. Não tem ninguém aqui na minha equipe para ir lá conversar com os vereadores. Eu vou lá então, eles não mordem, né? Todos vão me receber, vão me tratar bem, com respeito. Faça isso, prefeito Marrone. Né? É uma sugestão. Marcelo, eu tenho mais uma pergunta. Essa taxação cada vez maior, na verdade são duas perguntas. Né? Essa taxação cada vez maior sobre a população, eu vim para cá há 30 e poucos anos atrás e nós pagávamos IPTU, onde tinha esgoto, taxa de lixo que sempre foi recolhido, taxa de iluminação pública. E hoje em dia começaram a privatizar, começaram a gente ter que pagar cada vez mais taxa. O IPTU não diminuiu o valor, ele segue o valor que estava, claro que aumenta conforme a inflação, mas não diminuiu e não acabou. E então a gente paga separado a taxa de esgoto, a taxa de iluminação pública, a taxa de lixo. Os camelôs, que antes eram os camelôs ali que não pagavam nada, foram para o Pop Center, onde eles pagam também. E para te parar no centro, tu também paga. Então, ali no centro é arrecadado milhões e tal. E eles sempre com a alegação de que estão privatizando. E esse PTU, se ele dava para tudo isso, ele segue sendo cobrado da mesma forma. Para onde então tanta verba está sendo distribuída? De qual forma? Né? Parece que antes, quando eu vim para cá, tem poucos anos atrás, parece que não tinha mais plano de socorro, o pessoal era mais menos se fazia mais. Isso, e não tinha toda essa taxa, não tinha esse peso de encargo sobre a população. Então, as perguntas são as seguintes:
O que está sendo feito com o IPTU, se tu sabe me dizer, né? Por que não está dando, que deveria dar, no meu ponto de vista. E se há algum projeto, ou alguém já pensou em alguma coisa de tirar essas taxas de alguma forma de acabar com essas taxas, de voltar a ser encargo da prefeitura e já está incluído no IPTU. Precisa a taxa do lixo, a taxa da luz e de esgoto. E parquímetro também, né? Que é O parquímetro, infelizmente, é um contrato de concessão, né? Foi feito pelo governo da Paula, ou do Eduardo, né? Não tem como se desfazer o contrato agora, tem que esperar ele encerrar, né? Aí sim se decidir se vai ter um novo ou se vai encerrar definitivamente. Eu não sei ter essa é uma informação que eu não tenho, mas deve ser aí no mínimo 20 anos. Deve ser no mínimo 20 anos. Né? Até foi um funcionamento interessante, vou me informar, eu realmente não sei. Taxa da luz, tá? A taxa da luz foi aprovada no ano de 2021. Temos tempo para contar uma história rapidamente. Eu não era vereador, tá? Condição de cidadão. Em 2019, eu liderei um grande movimento para barrar a taxa da luz. Cara, nós fomos lá para a Câmara de Vereadores, eram umas 200 pessoas. Muitas não conseguiram entrar na frente. Cara, fizemos um barulho lá, uma pressão dos vereadores na época e conseguimos barrar. 2019, às vésperas da eleição. Depois a Paula tentou de novo em 2020. Barramos novamente. Mas aí depois da eleição de 2020, ela se elegeu no primeiro turno. Não foi no primeiro turno, mas foi com ampla maioria sobre o segundo colocado, que foi o Ivan Duarte, né? Hoje é vereador novamente. Ela se elegeu com ampla, 75%. Enfim, foi muito aprovada nas urnas, né? Se elegeu com força, com uma grande bancada. O partido dela elegeu 4 vereadores na época, uma grande bancada. Logo na arrancada de 2021, ela conseguiu aprovar a taxa da luz. Por 3 vezes. A terceira, ela conseguiu. A maior excrescência para mim, a taxa da luz. Né? Só que agora, a taxa da luz não cumpriu a finalidade. Que era reestruturar a iluminação da cidade, colocar boa parte da cidade em iluminação de LED. Hoje, boa parte da cidade tem iluminação de LED, de fato, está bem iluminada. Mas o objetivo foi atingido. Aí agora, no final do ano passado, o governo do Marrone mandou para a Câmara um projeto pedindo autorização para usar o dinheiro da taxa da luz, que é vinculado, não pode ser usado em outra coisa, está lá guardado, tem que ser usado para isso, para iluminação. Ele mandou um pedido de autorização para usar em outras áreas, para outras despesas. Né? Dizia assim o projeto: para aquisição de câmeras e instalação de um projeto de vídeo monitoramento no município e outros. Ou seja, e outros ficava aberto, poderia usar em qualquer outra coisa. Nós rejeitamos o projeto, não demos essa autorização. Eu entendo, inclusive falei isso na tribuna na época. Olha, a taxa da luz foi criada para se reestruturar a iluminação pública do nosso município. Se a finalidade já foi esgotada, que se revogue a taxa da luz. É o que eu penso, eu defendo isso. Eu não posso apresentar um projeto para revogar a taxa da luz. Não posso. O vereador não tem essa prerrogativa. O prefeito pode. Se ele quiser revogar a taxa da luz, ele pode revogar. Ele pode apresentar um projeto e nós aprovaremos. Sem sombra de dúvidas, aprovaremos na Câmara. Mas claro que não vamos fazer isso. Pelo contrário, eles querem aumentar a receita, não diminuir. Tá? A taxa do lixo. Tá? A taxa do lixo foi aprovada no ano de 2017. E eu entendo que a taxa do lixo é inconstitucional. Inclusive, no ano passado, ano retrasado, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma decisão de um desembargador, reconhecendo que era inconstitucional. Tá? Logo depois, inclusive, proibido o município de cobrar, por 2 meses. E assim foi. Por 2 meses, o município foi proibido de cobrar. Logo depois, 2 meses depois, na reunião do pleno do tribunal, ou da turma, não recordo agora o detalhe jurídico ali, tá? Mas uma decisão colegiada do Tribunal de Justiça, foi revogada essa decisão e voltou a valer, voltou a vigorar a taxa do lixo. Mas eu entendo que ela é inconstitucional. Na verdade, o tribunal só revogou essa decisão porque quem entrou na justiça foi o PDT. Né? E a ação direta da inconstitucionalidade, ela só pode ser ajuizada por um partido político que tenha representação na Câmara, e o PDT não tem. Entendeu? Então, por isso, o tribunal olhou e disse, não, só um pouquinho, o PDT não é parte legítima para propor essa ação, porque não tem assento no Poder Legislativo, não tem um vereador eleito. Então, o PDT não pode ser parte desse processo. Entendeu? Então,
Inclusive, eu estou estudando todo esse processo novamente para verificar a possibilidade da gente ajuizar uma nova ação direta de inconstitucionalidade contra essa taxa do lixo, que mais uma excrescente. Matusalém, eu tenho uma posição parecida com a tua. Temos que diminuir tributo. Nós temos que parar de arrancar dinheiro das pessoas. Temos que diminuir tributo e temos que ter gestor mais eficiente para aplicar o dinheiro público onde ele deve ser aplicado, que é na saúde, na educação, na segurança, né? Atividades culturais, beleza? Mas é aí que tem que estar o dinheiro. Tem que parar de... o Estado brasileiro é gigante, nós pagamos aqui a carga tributária mais alta do mundo, cara, e não temos um retorno. Se tu quer ter um atendimento de saúde sério, tu tem que pagar, né? Senão tu morre esperando. Então, assim, cara, é preciso rever esse modelo de Estado que extorque o cidadão e que devolve migalha, né? Para bancar luxo, para bancar estruturas de reinados, né? Estruturas monárquicas, né? Enquanto a população recebe só migalha, miséria, né? O vale gado, meu filho, fica feliz aí, te contenta com o teu vale gado, não vai encher o meu saco, né? Mais ou menos isso. Enquanto isso, viagens de luxo, comidas boas, estruturas faraônicas, né, em palácios, enfim, cara, está na hora da gente rever esse modelo de Estado, está na hora de rever. Diminuir a tributação, incentivar o empreendedorismo, incentivar as crianças na escola a mudarem essa mentalidade, chegar na idade adulta querendo empreender, querendo investir, com menos Estado extorquindo, né? Com mais liberdade de contrato de trabalho. Vem cá, trabalha comigo, eu te pago X e vamos junto até onde der. Quando não der mais, tu me diz adeus, eu te digo adeus e cada um segue sua vida, tu vai para outro lado. Cara, assim tem que ser. Chega de assistencialismo, paternidade estatal, né? Chega disso. Nós temos que incentivar as pessoas a trabalhar, a se desenvolver, a se qualificar, a empreender, a investir. Quanto mais gente investindo, empreendendo nós tivermos, mais nós vamos ter pessoas independentes do Estado. Mas, infelizmente, não é isso que o Estado quer. Pessoal, estamos terminando mais um podcast com a presença do Marcelo, que temos que agradecer por ele ter vindo até aqui. Quer falar alguma coisa, Cássio? Eu te agradecer a tua presença, Marcelo, e desejar aí que, embora com essa tua votação expressiva, que seja apenas um pequeno degrau aí na tua escalada política e que também possam ser os nossos representantes lá, deputado. E agora nós deixamos um tempo para te falar o que tu quiser, a tua vontade, quiser dar o recado para a população, fica totalmente a expor agora esse espaço, pode falar o que quiser. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu me sinto honrado, gosto de conversar com a população e esses espaços são importantes para que a gente possa ter esse contato direto. É um contato mais informal também, não é aquela coisa, né, de tribuna, de câmara, ou vídeo produzido na rede social. A gente descontrai, a gente conversa de forma livre. Eu gosto muito de participar sempre que convidado. Estarei participando, pode ter certeza que quando não tiver convidado para uma terça-feira, me chama que eu venho, eu sou parceiro, gosto de falar, gosto de comentar, gosto de falar sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre os projetos que defendo, sobre as ideias políticas que defendo, né, porque elas são muito claras, muito transparentes, e a população preste mais atenção na política, preste mais atenção nas ações da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, não se deixem manipular por políticos, não se deixem colocar contra a Câmara de Vereadores. Os vereadores que estão lá trabalham, cada um dentro do seu segmento, cada um do seu jeito, mas trabalham e trabalham pela população. Claro, cada um com as suas peculiaridades, eu tenho a minha, os outros têm as deles, mas valorizem esse trabalho da Câmara de Vereadores. Isso é muito importante. A população tem que estar mais perto, tem que ir lá assistir as sessões, ver como é o posicionamento de cada vereador, para que ela possa escolher melhor depois, para que ela possa ajudar, fortalecer aquele que ela confia, né? Então, se eu puder deixar um conselho para a nossa população pelotense no dia de hoje, eu digo: participem mais da política, pois quanto mais nós nos afastamos, mais os maus políticos nos fazem mal. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, gosto bastante. E aqueles que não conhecem ainda o meu trabalho, Instagram, Marcelo Bagé, estou lá sempre criticando o que tem que ser criticado no governo Marrone, no governo Lula, no governo Eduardo Leite, apoiando o que tem que ser apoiado e defendendo, acima de tudo, o interesse da nossa população. Obrigado e que Deus nos abençoe.